Então vamos lá, são muitos os temas para a gente tratar aqui sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Donald Trump nos Estados Unidos, mas vamos lá, começando então por a afirmação de Trump de que gostaria de ter o governo brasileiro como um aliado na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Organização Militar Comum de Defesa de Nações, que inclui atualmente 28 países. A declaração foi dada após o encontro entre os dois chefes de Estado na Casa Branca. De acordo com Trump, a entrada do Brasil na OTAN poderia melhorar a cooperação entre os países. Também vamos falar sobre a OCDE. Trump foi questionado sobre possíveis contrapartidas solicitadas ao Brasil. O presidente norte-americano confirmou que haverá pedidos, mas não os especificou. E depois falaremos sobre a Venezuela. Vamos lá, Vera, vamos juntando os temas aqui. Começando pela sopa de letrinhas, né, Silvio? Na verdade, o status conferido ao Brasil é de aliado preferencial extra-OTAN, porque o Brasil não fica no Atlântico Norte, então não é entrar na OTAN, mas é ter um status aí de país estratégico nas relações militares extra-OTAN. Portanto, teria um status parecido com o dos membros da OTAN, quase similar. É uma categoria na qual já estão vários outros países, mas o Brasil ainda não está. Por que é importante isso para o Brasil? Porque confere esse selo de qualidade aí, inclusive para compra de material bélico, material militar. Então, o Brasil poderia reequipar as suas forças armadas com um desconto aí no mercado para compra de material. Isso não é trivial num governo que tem os militares como uma força política muito grande, como é o governo Jair Bolsonaro. Então, é uma vitória importante. A segunda sigla aí importante do dia é a OCDE, que vem a ser a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aí um braço das Nações Unidas para este fim. O que vem a ser a OCDE é um selo de qualidade de política econômica. Os países que estão ali é chamado Grupo dos Ricos. Os países que têm ali têm um selo de que seguem uma certa bíblia macroeconômica de ajuste, austeridade, cumprimento de regras, abertura econômica. E para o Brasil estar neste clube aí seleto faria com que fosse visto como um país que leva a sério a sua economia, portanto um atrativo para investimentos, para credibilidade, segurança jurídica de quem viesse investir no Brasil, etc. Então, é um pleito antigo do Brasil. E o que aconteceu hoje? Ontem eu disse que se o Brasil obtivesse êxito neste pleito, o encontro inteiro do Bolsonaro e do Trump já seria considerado exitoso. Trump manifestou por 2 vezes, tanto na primeira declaração no Salão Oval, quanto na posterior, no Jardim da Casa Branca, o seu apoio a este pleito. Como foi dito isso? Ele disse, nós estamos apoiando e depois nós iremos apoiar. Portanto, os Estados Unidos não têm o poder de sozinhos introduzir o Brasil neste grupo seleto de países, de 35 outros países. Ele tem como facilitar essa entrada, ser uma voz a favor dessa entrada, o que pesa bastante. Nesta frase do Trump, não fica claro se ele está dando uma declaração retórica de apoio ao Brasil, do tipo, depois a gente vê, mas, conta comigo, beleza? Ou se os Estados Unidos vão, de fato, empreender um esforço para que o Brasil seja aceito na OCDE. Por que isso tem diferença? Porque mais cedo, o responsável pelo comércio dos Estados Unidos, num encontro que teve com o Paulo Guedes, impôs algumas condições para que os Estados Unidos apoiem efetivamente, apoiem formalmente esse pleito do Brasil. Qual seria essa condição? O Brasil hoje tem um status de país em desenvolvimento em uma outra sopa de letrinhas, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Ser um país em desenvolvimento na OMC significa contar com prazos maiores para cumprir algumas tarifas, com tarifas reduzidas para algumas coisas, ser mais ou menos uma espécie de café com leite no clube dos países no comércio exterior. O que o secretário americano está dizendo? Olha, se vocês querem fazer parte aqui em cima do grupo dos ricos da OCDE, vocês têm que parar de ser café com leite na brincadeira do comércio internacional. Então tem de parar de contar com essas prerrogativas. É isso que ele está dizendo, que seria uma pré-condição para os Estados Unidos apoiarem a entrada do Brasil. O que o Paulo Guedes disse? Não, isso é ele quem está dizendo, o presidente Donald Trump não disse o mesmo.
Então, falta esclarecer os termos deste apoio americano à entrada do Brasil na OCDE. Mas esta é uma vitória para o Brasil, é algo que o Temer tentou e não tinha conseguido ainda, que se o Bolsonaro de fato obtiver, graças a esta boa relação, uma certa empatia política que existe entre ele e o Trump, terá sido, sim, um saldo bastante positivo do encontro. E aí depois a gente fala das outras questões, que tem muitas ainda. Vamos lá, Carlos Andreasa, passa a bola aí para você. Relação diplomática, o cultivo de boas relações diplomáticas é uma semeadura que germina em médio e longo prazo, né? Visitas como essa, de caráter bilateral, ainda que bem-sucedidas, exigem algum tempo de maturação, desdobramento, concretude do que foi falado, muitas vezes, no campo da retórica. Eu digo isso porque, depois de uma primeira parte da viagem bastante irrelevante, aquela dedicada aos chamemos tratativas ideológicas, Steve Bannon, o movimento populista de direita, o governo teve hoje, na visita oficial de Jair Bolsonaro à Casa Branca, um bom dia. É preciso elogiar. Tudo quanto foi conversado e anunciado, ainda que, claro, a depender de concretude, de materialização, foram bons sinais. Fica a dúvida, de fato, sobre se Donald Trump se compromete individualmente com uma campanha para que o Brasil ingresse na OCDE, ou se era a palavra do chefe de Estado americano em nome dos Estados Unidos para esse pleito. Há diferença nisso, mas de qualquer maneira o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, deixa os Estados Unidos com este compromisso a ver a natureza reafirmado. Falou no Salão Oval, falou depois no Jardim, na entrevista coletiva. É importante lembrar que essa condicional imposta pelo representante do comércio exterior americano ao Paulo Guedes, de que o Brasil mude o seu status na OMC, deixe de estar sob esse guarda-chuva café com leite do país em desenvolvimento, para poder pleitear a grandeza de estar na OCDE, que é um selo de qualidade, um selo para investimento. Isso é algo que foi apresentado exclusivamente contra o Brasil, por esta figura, e não pelo governo norte-americano, porque outros países, se eu não me engano, a Coreia do Sul, tem o grau de país em desenvolvimento e está na OCDE. Então, é tudo uma negociação muito complexa. Me parece que o Paulo Guedes cumpriu também uma agenda importante nesse período nos Estados Unidos. E o presidente Jair Bolsonaro também está aí, foi bem. Hoje foi muito bem e esperemos agora a materialização dessas vitórias. Por exemplo, o caso do status de aliado prioritário extra-OTAN ao Brasil, a que a Vera também fez referência, é muito importante, mas já houve um histórico de aplicação disso na América do Sul. A Argentina tem esse grau e pouco resultou. Por que pouco resultou? Porque crise econômica, problemas institucionais, um rombo institucional, ideologia tomando parte na gestão do país. Então, se o Brasil conseguir arrumar a sua casa, não apenas do ponto de vista econômico, mas também institucionalmente, o que é muito difícil, porque o Brasil também vive uma depressão institucional, uma depressão na vida pública política. Se o Brasil conseguir arrumar essa casa, e não será fácil, esse status pode dar um novo lugar para o Brasil em termos de relações político-militares com os Estados Unidos, o que é muito importante, porque representa tecnologia, preparação dos nossos jovens para a tecnologia, ainda que militar. Qual é o problema? Então, muito bem, mas vamos ver se fazemos a nossa parte. João Pinheiro, vamos lá, vamos às suas primeiras considerações. Pois é, um dia de potenciais vitórias para o Brasil. Acho que também há algo que se discutir um pouco sobre os discursos que a gente ouviu hoje, mas eu vou me focar neste momento aqui, nesta possível negociação de entrada do Brasil na OCDE, que me parece um ganho, tá? Porque o Brasil adentrar a OCDE é nos comprometer
com um conjunto de políticas públicas, especialmente macroeconômicas, responsáveis. Nos comprometer com uma política de fornecer dados e permitir pesquisas e troca de informações entre os países que são muito positivas e que também indicam para investidores que é um país mais confiável. Não é a chave de ouro para o progresso, não é a receita mágica, não é milagre, nem nada disso, mas sem dúvida nenhuma é positivo. É um passo no caminho do progresso e no caminho, sim, de um mundo mais integrado, de um mundo que troca políticas bem-sucedidas, que troca informações, no quais os países estão alinhados por meio de acordos multilaterais, como esse da OCDE. Me parece um caminho bastante virtuoso para o Brasil trilhar. A questão é a contraparte, tá? Que o Brasil perca o status de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos, na verdade, no governo Trump, estão em guerra contra a Organização Mundial do Comércio. O Trump, até no ano passado, dizia que queria sair dela, porque supostamente ela estaria contra os interesses americanos, porque ela tem um tribunal próprio, né, para julgar disputas comerciais entre países. Esse tribunal tem sido muito bem sucedido, mais de 90% das decisões dele são respeitadas, o que mostra que todos os países envolvidos ali, em sua imensa maioria, estão concordando. Os Estados Unidos, na verdade, ganha algumas e perde outras, não é dos países que mais se dá mal, digamos assim, aí no tribunal da OMC, é um país que vence muitas vezes também, mas na retórica do Trump, uma retórica mais nacionalista, que não aceita um organismo imparcial para resolver as disputas, ele quer que os Estados Unidos resolvam as disputas, então ele diz que os Estados Unidos saem perdendo, que precisa acabar com a OMC. Os Estados Unidos está estrangulando a OMC, porque ele está bloqueando a nomeação de novos juízes por uma das cortes da OMC, que se ela não tiver um número mínimo de juízes, que, se não me engano, este ano já um deles deixa o cargo e ela deixa de ter um número mínimo, a organização efetivamente pode travar. Então os Estados Unidos está numa campanha aí contra a OMC. E esse pleito dele de tirar nações, de dar mais objetividade para as nações na hora de se definirem ou não como em desenvolvimento, faz parte disso. Como a Andreasa bem lembrou, tem nações que se consideram em desenvolvimento, é uma coisa autodeclaratória, né? A nação que se consideram em desenvolvimento na OMC e mesmo assim fazem parte da OCDE, como é o caso da Coreia do Sul, tá? Um país, inclusive, bastante rico, é meio ridículo vê-la ali ainda se considerando um país em desenvolvimento. Então tem algum mérito, sim, talvez, nesse pedido americano. E o Brasil deveria pensar seriamente em, sim, abrir mão de se considerar em desenvolvimento na OMC, embora se considerar em desenvolvimento não te dá acesso automático às benesses aí do OMC, é um processo um pouco mais complexo, mas caminha nessa direção, pode fazer sentido para o Brasil. Abra mão disso, aceite. Não queremos mais ser uma nação café com leite neste fórum para podermos integrar este fórum mais importante também. Agora, sem deixar de lado e sem perder de vista o perigo que é a política nacionalista dos Estados Unidos com relação ao OMC, que pode comprometer muito do comércio internacional. A gente tem um órgão aí, com base num acordo multilateral, um órgão que dá diversos... O Brasil, inclusive, já foi legalmente no OMC algumas vezes aí, um órgão que, com muita justiça, tem decidido disputas comerciais. Perder isso é voltar para o mundo de cada um por si, em que os maiores levam vantagem sempre.